Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todas e todas, eu sou a professora doutora Irineia Aparecida dos Santos Silva e junto com as professoras pós-doc Maria de Fátima Ramos de Andrade e professora mestre Joci Pereira Pérez, iremos apresentar o estudo de trabalho intitulado O Currículo da Cidade de São Paulo sob a ótica da educação inclusiva. Importante salientar que esse estudo é um recorte analítico da tese de doutorado minha, defendida em 2025, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, defendida na cidade de São Paulo, capital. O estudo foi centrado na educação especial e no atendimento educacional especializado, refletindo sobre as potencialidades de estudantes com deficiência da rede municipal de São Paulo. O ponto de partida desse estudo é reconhecer a ruptura pragmática que houve no currículo da cidade de São Paulo, de analista de conteúdo a instrumento social. Se a gente buscar anteriormente, a gente vai ver que o modelo do currículo foi totalmente superado, pois anteriormente ele era compreendido como uma simples listagem de conteúdos homogêneos a serem transmitidos. E a visão contemporânea do currículo da cidade nos mostra ele como um processo dinâmico, construído no cotidiano escolar e assumindo um instrumento político, pedagógico e social. E o objetivo desse estudo é analisar como esse currículo articula a garantia do direito à aprendizagem com as exigências da educação inclusiva. O propósito da investigação desse estudo é problematizar quais concepções, alinhamentos normativos e implicações práticas desse currículo. Por isso, ele está embasado numa abordagem qualitativa, análise documental da Secretaria Municipal de Educação, foco nos limites e potencialidade do ensino fundamental e tem como objetivo final contribuir para que escolas mais responsivas à diversidades superem as práticas excludentes. É importante salientar que o currículo da cidade de São Paulo está alinhado a legislações normativas e o seu pioneirismo paulistano. O que isso significa? Que a arquitetura do currículo da cidade, ela se interliga com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, em relação às matrizes dos saberes, que garante o rigor nacional sem perder a autonomia local. E a Agenda 2030 da ONU. Por quê? São Paulo é pioneiro nesse cenário internacional, porque incorpora explicitamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS, no seu currículo oficial. O que isso significa? Que quando o currículo da cidade é posto em evidência em prática da sala de aula, ele traz um compromisso estrutural, que é o qual entender que a educação básica passa a ser orientada por parâmetros globais, que envolvem a sustentabilidade, a igualdade de gênero, a redução de desigualdades e a promoção dos direitos humanos. E sobre isso, 3 fundações filosóficas do currículo da cidade, que orientam todo o seu perfil. Então, ele tem como princípio a educação integral, a equidade e a educação inclusiva. E o foco principal é o direito à aprendizagem. Vamos aprender o que cada um significa? Iniciando pelo pilar 1, a educação integral. A educação integral, gente, ela vai ampliar o sentido da escolarização. Ela rompe com a centralidade do ensino exclusivamente cognitivo e reconhece o estudante em sua complexidade humana. E ela é integrada a várias dimensões. São ela a intelectual, a social, a emocional, a física e cultural. O currículo, nesse sentido, ele deixa bem claro que a prática pedagógica passa a exigir a articulação de vários saberes teóricos com experiências e vivências significativas do cotidiano. Já o princípio 2 significa a equidade. O que seria a equidade? É a partir do princípio de que todos os estudantes são sujeitos íntegros e potentes, capazes de aprender, e quando esses processos são educativos, fazem sentido para suas vidas. Por isso é importante que o currículo, primeiramente, reconheça o contexto, porque a diversidade não diz respeito ao que o estudante deve aprender, mas como é a forma que ele aprende, na relação com seus contextos de vida e com seus pares na escola. É a prática docente.
Um currículo com equidade exige a criação de estratégias múltiplas para o mesmo objetivo educacional. O professor torna-se um pesquisador contínuo dos estilos cognitivos de seus estudantes. É um pesquisador protagonista. E ele também, a equidade tem a ver com o fim da padronização. O currículo rejeita tarefas escolares homogêneas que ignoram as realidades socioeconômicas, culturais e até mesmo étnico-raciais. Por que isso é importante? Porque nós temos que desnaturalizar as desigualdades. Reconhecer a diferença é uma característica inerente da humanidade humana. Não se trata do que cada um pode aprender, mas das distintas formas de aprender de cada estudante, porque cada um é único. O terceiro pilar é a educação inclusiva e tem a ver com a remoção de barreiras. Aqui nós estamos falando da articulação com a educação especial. E o documento, nesse sentido, faz uma mistura muito crítica das práticas excludentes do passado, especialmente no que diz respeito à aprendizagem e à alfabetização. Primeiramente, a visão histórica, lá antigamente no déficit. A criança não aprendia por métodos lineares ou comuns, acreditava-se que ela tinha problemas de aprendizagem e necessitava de tratamento clínico. A responsabilidade desse fracasso, gente, era individualizada e posta totalmente no estudante. A visão do currículo da cidade tem como meta a inclusão. Então, significa que deve se constituir uma escola sem barreiras. Isso significa que a dificuldade de aprendizagem não é um déficit do estudante, mas um sinal de que o ambiente escolar e as práticas pedagógicas precisam ser realinhadas, transformadas e refletidas, porque a meta não é só garantir a matrícula, e sim a permanência e a aprendizagem, sem distinção nenhuma. Nesse sentido, o currículo foca numa escola sem barreiras, que é um movimento de reconhecimento da diversidade humana. Por isso, transformar as práticas pedagógicas e a organização escolar superam lógicas segregadoras e adequa o currículo através de caminhos diferenciados, porque cada um é um. E aí, vem a ruptura com a lógica seriada. Vamos pensar um pouquinho a respeito. Antigamente, os anos iam do primeiro ao nono ano, direto. O currículo da cidade de São Paulo, não. Ele adotou o ciclo de aprendizagem. Esse ciclo tem como objetivo o respeito do tempo de estudante e combate à prática fragmentadas e seletivas. Mas para que isso aconteça, é importante que ele tenha uma abordagem flexível e processual, um acompanhamento contínuo do desenvolvimento, redução de práticas excludentes, como a reprovação sistemática, e intervenções ajustadas às necessidades individuais e coletivas. Vamos aprender um pouquinho sobre esses ciclos? Primeiramente, os ciclos de aprendizagem eles são estruturados e divididos em 3 tempos contínuos e complementares. O primeiro vai do primeiro ao terceiro ano, é o ciclo da alfabetização. Ele prioriza a construção da leitura, a escrita, a alfabetização, a matemática e respeita os modos de ser e agir da infância. O segundo, que vai do quarto ao sexto ano, é o ciclo interdisciplinar. Ele integra os saberes básicos e garante uma passagem segura e fluida, reduzindo o impacto no engajamento dos estudantes, na transição e na ruptura do quinto para o sexto ano. Já o terceiro ciclo, chamado ciclo autoral, foca o protagonismo juvenil e aprofunda o pensamento crítico. Nesse ciclo, os estudantes são convidados e também são a construir os trabalhos colaborativos de autoria, os TCAs. Envolve os estudantes na solução de problemas reais e comunitários, muito importante, que faz parte do projeto de vida do estudante, reconhecer como a sociedade pode fazer para constituir um bom cidadão. E esse documento, como que ele foi para o chão da escola? Se a gente voltar lá atrás, a gente percebe que ele foi feito com uma construção colaborativa, que envolveu as 3 diretorias regionais e 304 professores que integraram os grupos de trabalho. E esses consultores externos e especialistas revisaram criticamente esse documento. E ao final da revisão, eles fizeram as orientações didáticas, são sugestões metodológicas, sem prescrever práticas únicas. Depois, houve a instituição do Caderno da Cidade, que são 27 cadernos articulados, a matriz de saberes, as ODS. Por isso, gente, é importante a gente compreender que o currículo é um processo vivo e dinâmico, não são produtos acabados e exige constante revisão e atualização frente às mudanças da sociedade. O documento deixa claro, currículos são plurais. Por quê? Porque envolve diferentes saberes, culturas e relações do universo escolar. São orientadores
pois delimita aprendizados, mas não oferece todas as respostas prontas. Não são lineares, um conjunto de aprendizagem interconectadas que se define verdadeiramente no cotidiano escolar. E são centrados no estudante, precisam dialogar com a realidade das crianças e dos adolescentes e conectar aos seus interesses e necessidades reais. E como fica o professor nisso tudo? O professor é o protagonista dessa história. Ele é o sujeito principal para a elaboração da implementação desse currículo. Por isso, ele é visto como mediador, investigador e contextualizador. Por quê? Porque a efetivação de um currículo inclusivo depende da desconstrução do papel tradicional do professor. Ele deixa de ser um mero aplicador de tarefas e assume a identidade do sujeito principal. É, na elaboração e implementação desse currículo. Ele tem a função de contextualizar e dar sentido aos aprendizados. E para lidar com essa heterogeneidade e ensinar a todos, o docente deve ser um pesquisador contínuo, desenhando atividade diversificada e descobrindo caminhos múltiplos para o mesmo objetivo educacional, a aprendizagem de seus estudantes. E quais são os desafios para a prática real? A constatação é clara. Existe uma distância entre a riqueza do texto normativo e o contexto objetivo das unidades escolares. A materialização da educação inclusiva e do currículo da cidade esbarra em obstáculos históricos e institucionais. O primeiro, as condições objetivas, a infraestrutura e a organização dos tempos e espaços na escola. Frequentemente dificulta abordagens flexíveis, a formação continuada docente. É importantíssimo a gente entender que a diversidade exige apoio formativo, sistemático, para que não fique restrita apenas ao plano discursivo. E a ação articulada. O que significa ação articulada, gente? Que a efetividade depende diretamente de políticas educacionais municipais que sustentem as proposições no documento, lá no chão da escola, no dia a dia. E como que fica isso? Dá para a gente entender que esse currículo da cidade é um marco conceitual avançado. Ele é alinhado aos direitos humanos e à valorização da diversidade global e local, mas, no entanto, ele não é um modelo fechado. Sua verdadeira potência reside na articulação contínua entre as políticas públicas robustas e a prática docente responsiva diária. Por quê? A inclusão não é um destino alcançado pela homologação do documento, mas ela é um exercício diário de desconstrução de barreiras e de defesa intransigente do direito universal à aprendizagem. Por isso, ele é um processo vivo e também um processo permanente de discussão. Ele não deve ser visto como um modelo fechado, mas como um referencial ancorados, tanto nos direitos humanos quanto na justiça social. A sua potência reside na ação articulada entre as diretrizes globais, a ODS, as políticas públicas locais e a dedicação diária à diversidade presente na sala de aula. E nas considerações finais, a gente traz as potencialidades dos estudantes com deficiência, porque uma verdadeira escola inclusiva tem responsabilidade com a diversidade presente nela. Por isso, como diria Eniceia Mendes, é hora de sair dos puxadinhos dos prédios escolares, das salas e práticas apartadas, que reforça a exclusão, e partir para a ação prioritária no contexto de classe comum, na colaboração para que todos os currículos sejam acessíveis a todos. Por isso, gente, oferecer referenciais para práticas mais flexíveis e sensíveis a diferentes formas de aprender, de acordo com a singularidade de cada estudante. Muito obrigada. E a próxima slide eu apresento para vocês os referenciais do nosso estudo. Até logo. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.